Fala galera, aqui é o Bruno Sarri Eu sou o Renan Lucena. e nós somos o Conversa Lupulada. E aí, Renan, beleza, cara? O que você tá tomando hoje aí, nessa bela noite de quinta-feira? Cara, hoje eu escolhi um estilo que eu gosto bastante. Eu acabo falando isso toda vez, né? Mas eu sou meio clubista. É, É, hoje eu escolhi uma cerveja que é a primeira vez que eu tô tomando ela, uma Catarina Sour. Na verdade, Catarina Sour já é o estilo da cerveja, né? Então ela tende a ser uma cerveja mais azeda. E essa em especial ela é de framboesa com hibiscus, que normalmente é feito um chá. interessante. Seguindo a tradição, né? Ela é uma cerveja meio rosada, meio vermelha, eu acho que por conta do hibiscus. Ela é bem azeda, tá? Então, para quem gosta de coisa sour, azeda, essa é uma cerveja bem gostosa. O ABV dela é bem baixinho, 4,5, né? O teor alcoólico. E o amargor dela é 3. Então Legal. ela é tipo assim, quase nada de amargor, né? E assim, cara, eu por enquanto tô gostando bastante dela. Eu achei ela bem azeda, né? Eu já tomei bastante desse estilo e essa talvez seja a mais azeda das que eu já tomei. E você aí, o que você tá aprontando aí? O que você tá tomando? Ah, legal, hein, cara? Esse estilo sour é um estilo que eu preciso apurar meu paladar pra gostar ainda, cara. Não é meu favorito, mas se tiver eu tomo, né? Eu tô aqui tomando uma tradicional IPA da Colorado, tá, cara? A famosa Índica, esse é o nome da cerveja. Para quem não conhece aí a Colorado é uma cervejaria brasileira de Ribeirão Preto. Hoje eles estão com o grupo da Ambev também, tá, cara? E assim, é uma das primeiras cervejarias aí do Brasil a se arriscar nesse mercado de cerveja especial. Então os caras têm renome pra caramba, né? Assim, os Uhum. caras são muito famosos e assim, essa cerveja em especial, né? Como ela é uma IPA, ela tem aquele amargor característico de uma IPA e eu acho assim, cara, para esse episódio de hoje vai vir a calhar, né, cara? Porque é uma cerveja que vai bastante lúpulo e, consequentemente, o amargor dela é um pouco mais alto. E aí a gente vai falar de IBU. O IBU dela é um IBU significativamente alto, né? Então Uhum. é uma cerveja aí que tem, falando em números, o IBU dela é 45. Você falou que a sua era 3, não era? 3. Olha aí a diferença, né, cara? Então, assim, a gente vai explicar um pouco mais sobre isso, mas em números isso é 15 vezes mais, né, do que a que você falou. Então, é uma cerveja que ela é realmente amarga e essa é a característica dessa cerveja, né? Ela é para ser assim. E aí, cara, aproveitando já que, né, a gente vai ter o gancho aí de falar sobre o amargor da cerveja, essa cerveja é uma cerveja que marcou muito, cara, a minha vida aí no mundo cervejeiro, né? Como eu contei lá no primeiro episódio, né, eu comecei a tomar cerveja especial aí em 2009, alguma coisa, né, do tipo. E essa cerveja foi a primeira IPA que eu tomei, né? Na época, a Colorado era bastante famosa em Ribeirão Preto, ela não era difundida tanto assim no Brasil, mas eu achei essa cerveja no Pão de Açúcar. E, cara, eu não conhecia nada de cerveja diferente, né, cara? Eu só conhecia cerveja Pilsen. E quando eu fui tomar essa cerveja, né, cara, IPA, né? Nem sabia o Já estilo foi dela, na logo verdade. um punch, né? Um soco na cara de amargor, né? Cara, puta, assim, eu já torci o nariz para tomar cerveja quando eu era um pouco mais novo, por causa que eu achava amarga, né? E aí, assim, essa cerveja IPA, ela é, assim, isso é realmente amarga, né? E quando eu tomei ela, foi o que você falou, cara, foi um soco, né, de amargor, e eu não entendi nada, cara. Eu falei assim, pô, isso aqui é uma cerveja, cara, isso aqui parece um chá de boldo, né? Um negócio muito louco, cara, assim, Uhum. e eu falei, meu, não dá para tomar isso, não dá para tomar isso, né? Eu achei assim, eu nunca mais vou tomar essa cerveja na minha vida. E aí acabou que pouco tempo, tá? Não foi nem muito, não. Virou minha cerveja favorita, tá? Tanto essa cerveja da Colorado em si é uma das minhas IPAs favoritas do mundo, tá? Não, não, Caraca, não, 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 sério? tô, não tô fazendo demagogia, é uma das cervejas que eu mais gosto mesmo, que eu tomei, assim, eu já, putz, cara, se você for no meu Antep de lá e ver, eu tomei já, puta, diversas IPAs, assim, acho que é o meu estilo maior lá que tem lá, estatística, se você ver as estatísticas, e essa cerveja é muito gostosa, cara. E aí eu aprendi a tomar IPA com ela, cara. Assim, aí eu fui entendendo, fui vendo a questão do amargor, fui vendo a questão do porquê que era amargo, e vem totalmente aqui em ligação com o nosso tema de hoje, né? Que é, Bacana. pô, por que essa cerveja é amarga, né? Por que essa cerveja tem esse IBU 45, 50, o que for, e a outra tem
um IBU 3, como você falou na sua, né? Eu acho que, né, a gente vai falar hoje sobre lúpulo, que tem total a ver com o IBU, né, que é um índice de amargor. E, cara, eu acho que o propósito desse episódio de hoje é desvendar, né, e não desmistificar, mas informar como ele funciona para que você possa fazer escolhas mais assertivas, né, nas cervejas que você vai comprar. Que nem eu mencionei no primeiro episódio também que eu não sou um grande fã de IPAs ou de cervejas muito amargas. E a Catarina Sour que eu estou bebendo hoje, ela tem um nível 3 de BU, de amargor. Então, ela é bem suave, ela quase não amarga. Eu costumo até dizer que às vezes a carbonatação ela traz um meio, não um amargor, mas é muito parecido, né? Então, eu acho que dá uma compensada e tal. Então, eu acho que o tema de hoje tende a colaborar bastante com os nossos ouvintes aí para fazer a escolha mais assertiva, né? Não, com certeza, isso vai ajudar o pessoal também, como a gente sempre está tentando fazer aqui no nosso episódio, a escolher uma cerveja, né? A Uhum. escolher a cerveja que realmente agrade o paladar, né? De Uhum. novo, a melhor cerveja é aquela que você gosta, né? Independentemente do estilo dela, se você vai com ela, você tem que tomar essa cerveja e para isso tem que testar. Mas você tem que saber o que está tomando, né? A gente até falou isso no episódio anterior. E, cara, assim, e para falar de IBU, né? Antes da gente começar a falar do que é o IBU, falar o que é a sigla, falar como interpretar esse número, eu acho que a gente tinha que falar um pouquinho, né, do que causa o amargor da cerveja, né? Que é o nosso amiguinho, né, lúpulo, né, aí que até ajudou a gente a batizar o nome do nosso podcast. Perfeito. Cara, o lúpulo nada mais é do que uma planta, né? Depois que ela desabrocha, né? Ela fica como se fosse uma florzinha mesmo. E bem perto da onde ela faz a união com as outras pétalas, ela tende a juntar um nível elevado de óleos, né? Eu acho que toda planta deve ter seu óleo, né? Óleo essencial, a gente provavelmente já Exato. deve ter ouvido. E o lúpulo nada mais é do que isso, né? É uma plantinha cheia de óleos essenciais, que quando misturado na água ali do mosto, né? Ou na água da cerveja sendo feita, ele libera esses óleos na água e esses óleos eles são naturalmente amargos, né? Além dele conferir o amargor e o aroma na cerveja, né? Ele tem um fator de conservante e antioxidante, né? Não o conservante para a bebida, né? Que ele está sendo introduzido, e antioxidante para o corpo. Ele tem algumas substâncias que ajudam bastante a inibir a proliferação de bactérias no nosso organismo. Aí é legal você falar isso aí, cara, porque a cerveja, né, a gente até comentou isso no episódio passado, que a cerveja ela é datada aí, né, da época dos sumérios e tudo mais, e os caras não conheciam essa planta, o lúpulo, né? Então as cervejas elas eram assim, elas estragavam muito rápido, né? Você até comentou sobre o fator conservante do lúpulo, né? Isso é muito importante, né? Inclusive esse foi o principal uso do lúpulo na cerveja, tá? Era para conservar a cerveja, e aí depois acabou que com técnicas e estudos começaram a perceber que ele trazia um amargor diferenciado, ele trazia um aroma diferenciado conforme usava-se o lúpulo, né? E isso tem uma história por trás, né? Lá vem eu com história de novo, né? E aí, assim, por muito tempo, a cerveja ela era feita, né? E era para ser consumida muito, assim, imediatamente, né? O cara fazia a cerveja, tomava no outro dia, né? E aí, né, os sumérios, egípcios, sei lá quem que usava cerveja, né? Nem chamava de cerveja ainda. Eles faziam a cerveja, tomavam a cerveja no outro dia e não era para sobrar, né? E os caras nem queriam que sobrasse, porque estragava, realmente estragava. Ela virava um caldão, cheio de bactéria, né? E era normal, porque essa cerveja ficava aberta, essa cerveja, ela fermentava naturalmente, então os fermentos também eram da natureza, as bactérias que estavam ali também eram da natureza, não tinha controle algum, né? E assim, na história, né, não sabe-se muito ao certo quando que o lúpulo começou a ser usado na cerveja. Mas, né, há rumores e aí na literatura e menções em documentos que lá na França, né, um frade lá, um padre, né, de um convento que fazia cerveja, ele chegou a mencionar, né, as características conservantes do lúpulo, né, e como isso poderia trazer benefícios para a cerveja. Então, assim, ali já começou a ter algum lampejo de que o lúpulo poderia ser usado para fazer a conservação da cerveja, conservar a cerveja. Porque até então, o que eles faziam? Né? As técnicas que eles tinham para conservar qualquer coisa, né? Eram especiarias.
Eles usavam orégano, eles usavam alecrim, eles usavam sal, eles usavam noz moscada, alguns tipos de tempero na cerveja. Só que a cerveja, né, cara, assim, acho que provavelmente alguém deve ter testado essa receita, mas devia ser horrorosa, né? Devia ser uma cerveja azeda com gosto de tempero. Então, inclusive, eu vi um experimento recentemente de um pessoal tentando fazer uma cerveja com produtos dentro do mercado. Uhum. Ou seja, dentro do mercado você não encontra malte, provavelmente você acha alguma coisa bem parecida, mas, né, o malte realmente que a gente Sim, compra em... algum cereal, né? Exato. E, cara, eles ficaram, acho que uns 15 minutos debatendo o que eles iam usar para fazer o amargor da cerveja. E, Pois cara, foi é. engraçado porque eles apelaram para exatamente isso que você está falando, para os condimentos. Então, eles Uhum. foram e usaram coentro, a sementinha do coentro, eles Isso, usaram algumas exatamente. outras sementes, né, que são mais amargas e tal. E isso ajudou eles a produzir, né, uma cerveja, que se a gente pode chamar aquilo de cerveja, mas é uma cerveja que, cara, eles fizeram com tudo que eles acharam no mercado, inclusive fermentador, panela. Eles compraram todo o equipamento dentro do mercado para fazer, então foi muito interessante. Caraca, cerveja com o que tem na frente, né? É tipo cozinhar com o que tem na geladeira, fazer cerveja com o que tem na geladeira, né? Cara, Muito louco. eu me vejo muito nesses cenários, assim, porque eu sou meio MacGyver também nas coisas que eu faço, sabe? MacGyver é ótimo. Não, cara, mas assim, ó, eu acho legal o teu ponto, porque muita coisa ali, acho que até esse é um ponto interessantíssimo para hoje, porque os ingredientes da cerveja, eles até são substituíveis, né? Até a gente conversou sobre adjunto, né? Por exemplo, o malte da cevada pode ser substituído por algum outro tipo de malte, né? Do trigo, ou até mesmo milho e tudo mais. A gente sabe disso, que o importante é, né, ter algum cereal para liberar o açúcar, né? Mas, assim, uma coisa que eu nunca parei para pensar, e você falou agora, foi interessante, é quem que é o substituto do lúpulo na cerveja? A gente não tem, cara, né? Assim, em propriedades conservantes, beleza, pode até ser algumas especiarias, alguns temperos, que é o que o pessoal conhecia na época, né? Orégano, sabia que o orégano tinha propriedades conservantes, noz moscada, sabia que tinha, coentro, tudo mais. Mas só que são temperos, né, cara? Assim, a cerveja mudava totalmente o gosto, ela não era atrativa, né, pro Perfeito. paladar. Mas mesmo assim o pessoal tomava, porque era aquilo que eles tinham, aquilo que eles eram acostumados. E com isso, a cerveja durava um pouquinho mais, né? Durava, sei lá, ao invés de um dia, durava 2 dias, né? Pouca coisa, né? É assim, aí, cara, eu comentei sobre esse padre na França, aí, no ano de 800, mais ou menos, mas assim, não tem nenhuma evidência que ele usava, tá? Nem que ninguém daquela época usava. 300 anos depois, cara, uma mulher, tá? Uma abadesa lá da Holanda, né? Isso foi legal, porque, cara, uma mulher, assim, ela escrevia muitos livros, assim, na época, né? A gente sabe disso, né? Ainda mais uma abadesa ali, né? De um convento, né? Ela, porque eles faziam muito cerveja, ela também tinha lá um pé de lúpulo lá onde eles estavam, porque lúpulo era considerado erva daninha, né? Eles não sabiam que era o lúpulo, eles achavam que o lúpulo era uma erva daninha, porque ele é uma trepadeira, então, assim, ele é um problema, né? Não sei se chegou a... Perfeito, perfeito. Eu tava vendo que ele sobe até 6 metros de altura. E Exato. eu lembro de ter visto um vídeo do cara tentando colher, assim, eles têm umas escadas, porque o negócio é alto e tal. E Não, é é bem muito legal, interessante cara. mesmo. Você chegou já a ver uma plantação de lúpulo, né? Ela é parecida com um parreiral de uva. Perfeito. É muito bonito, assim. E aí, cara, ela pegou, provavelmente ela estava estudando sobre as propriedades do lúpulo, provavelmente ela deve ter lido algumas coisas que outras pessoas devem ter escrito, e ela foi realmente a pessoa que começou a difundir, né, o uso do lúpulo na cerveja para propriedades conservantes, ao invés de usar aquela mistureba de temperos, né? E aí, cara, começou a fazer sucesso, entendeu? A cerveja durava, a cerveja realmente conservava. E aí o pessoal começou a usar. E aí o pessoal começou a estudar sobre isso, né? Aí começou a ter as primeiras plantações de lúpulo realmente com o intuito de fazer cerveja, né? A Inglaterra viu aquilo. A Inglaterra foi uma das primeiras a começar a fazer dinheiro com a plantação de lúpulo, né? Aí ele virou um produto agropecuário, né? Então aí tinham técnicas, tinha estudo. Aí começou a surgir diferentes tipos de lúpulo, né? Porque o pessoal falava que o lúpulo selvagem, ele era muito ruim, né? Ele conservava, beleza, porque ele tinha lá a enzima lupulina, né, que era aquele óleo essencial da planta, que conservava, mas ele era ruim. Então ele trazia um amargor ruim para a cerveja, trazia um aroma ruim para a cerveja. E aí eles começaram a estudar, começaram a melhorar, começaram a criar técnicas que começaram a criar tipos de lúpulo diferente, né? Hoje a gente tem, cara, não faço ideia de quantos tipos de lúpulos que a gente tem no mundo, né? Mas sim, são todos já derivados de pesquisas e experimentos que foram sendo criados durante os anos.
né? E aí, É, é cara, e legal aí que. Não, vai eu lá. ia só comentar que agora existem até dois tipos de lúpulos, pelo menos nesse mundo cervejeiro que a gente usa, né? Que é o. Na verdade, tem o que confere o amargor, então ele tem um. Ele é, a potência dele é centrada no amargor, e tem os lúpulos mais aromáticos, que ele dá a ênfase em aromas. Assim, aqui é muito nerd, né? Mas tem um lúpulo que eu gosto bastante de usar, que é o Amarilo. E, cara, esse lúpulo eu acho fenomenal. Ele confere bastante aroma de manga, de maracujá. Então, é tradicionalmente usado em IPAs. Então, cara, eu acho que desses estudos que você comentou, é muito interessante até reparar a evolução, né, da nossa raça humana, né? De como a experimentação colabora para o nosso crescimento histórico, né? De tudo que a gente faz, Exatamente. né? Não, cara, assim, e a história do lúpulo tá interligada com a história da cerveja, porque a partir do momento que eles começaram a usar o lúpulo na cerveja, a cerveja mudou. Ela mudou de patamar, ela virou outro tipo de bebida e foi onde ela começou a ser difundida pelo mundo. Até mesmo pela questão de começar a ter comércio exterior entre os países, né, cara? Eu tô falando isso de, sei lá, 1700, 1600, né? Não tinha avião para levar a cerveja, tinha que ser levada totalmente ali a cavalo, então Barco, assim, né? a barco, nem, ó, até isso, né, cara, assim, foi Então, e difícil. eram Então viagens imagina, longas, né? De quanto meses até, né? e aí, cara, os caras tiveram que começar a usar o lúpulo para poder fazer o quê? Com que a cerveja ficasse conservada por mais tempo, para poder transferir isso para outros países, começar a vender e começar realmente a fazer com que a cerveja fosse um produto que interferisse, inclusive, no produto interno bruto dos países, cara. A Inglaterra, ela fazia dinheiro com cerveja, né? Até hoje a gente sabe que é assim, mas naquela época, assim, era uma coisa assim, que era só consumo interno. E aí o lúpulo, ele inclusive transformou a parte econômica da cerveja, né? Hoje não consegue a gente não consegue ver uma cerveja sem o lúpulo. O lúpulo ele transforma a cerveja, como você falou, tem o momento do amargor, tem o momento do sabor, do aroma, né? E isso assim, cara, o lúpulo ele é muito importante e aí é onde a gente chega no nível de amargor que o lúpulo traz. Porque como tudo, né, cara, não posso, né, como sal, como pimenta, como um tempero qualquer numa comida, eu não posso nem colocar muito nem pouco, senão ele vai destoar muito naquilo que eu quero, dependendo do que eu quero fazer, né? E a gente onde vai chegar. Por que algumas cervejas são mais amargas do que as outras? Por que usa mais lúpulo em uma cerveja e usa menos numa outra? E isso está totalmente interligado com o nosso assunto, que é o IBU. Perfeito. E acho que isso também está relacionado à história, né, do lúpulo, e principalmente as cervejas mais amargas. Aí eu acho que elas estão completamente relacionadas à história, né, britânica de Indian Pale Ales, né, que são as IPAs, que a gente já vem comentando aí nos últimos episódios. Mas eu acho que basicamente, como a viagem era longa, né, eles tinham que conservar por mais tempo para que essa cerveja chegasse ainda fresca, né, até os soldados na Índia, do Reino Unido até na Índia. E pelo que eu li, era uma viagem muito longa, aproximadamente 3 meses de viagem pelo oceano. Daí para mais, Então, né? pois é, eu acho que era de 3 a 6, eu não tenho certeza ainda. 6 meses, de 3 a 6 meses. E, cara, eles carregavam no lúpulo exatamente para trazer para conferir esse probiótico, né, da cerveja, para que ela durasse e chegasse ainda fresca para os soldados. E isso acabou determinando, né, eu acho que com a evolução, o tanto de lúpulo que começou a ser usado em cada estilo de cerveja. Tanto é que hoje nós temos até uma classificação de zero a tanto que cada estilo de cerveja leva de IBUs, né, ou de quantidade de lúpulo, né? Cara, assim, essa história aí de como é que foi idealizada a IPA, né? A gente pode até falar mais sobre isso, mas mostra também uma parte legal do mundo cervejeiro, né? Que tem muito relação com a experimentação, né, cara? Assim, como, cara, quase tudo no mundo cervejeiro é tentativa e erro. Assim, os caras não imaginavam que ia virar um estilo de cerveja, né? Jogando muito lúpulo. Eles sabiam que ela ia ser conservada por mais tempo, mas eles nunca imaginariam que isso viraria um estilo. Sabiam, tinham consciência de que ela ficaria muito amarga, né? Mas que pelo menos ela chegaria intacta até no destino, né, cara? E aí, como tudo na culinária ou no mundo cervejeiro, é gosto, né, cara? Então, assim, começou a ter uma galera que começou a adorar esse tipo. E aí, cara, eu não sei o histórico de quando que surgiu, né, a palavra IBU, né?
quando que começou a ter essa métrica no mundo cervejeiro. Até então, acho que provavelmente eles sabiam assim, ó, é muito amarga ou não é muito amarga, né? Provavelmente devia ser isso. Bom, beleza. Então a gente acabou falando bastante aí sobre o lúpulo, né? Mas afinal, o que é o IBU, né? E o Exato, o que que IBU, é ele, isso aí? ele, ele se traduz do inglês International Bittering Units, que é o índice internacional de amargor, né? Que ele confere a quantidade de lúpulo que é adicionado por litro de cerveja. Ou seja, quanto mais lúpulo, mais amarga. Exatamente. Basicamente, esse cálculo é feito com a quantidade de lúpulo que você adiciona na sua cerveja. Então, assim, né, de forma bem geral, é assim que eles calculam esse valor do IBU. Então, quanto mais Legal. lúpulo, mais amargor vai ter a cerveja. Perfeito. E aí, trazendo pro nosso mundo aqui, né? Vamos aterrizar um pouco mais essa informação. Então, Boa. se eu pegar uma garrafa de cerveja no mercado e eu olhar ali atrás dela e está escrito amargor ou IBU, pode, no meu caso, que ela está escrito os dois, e aqui ela está falando 3. Cara, eu entendo que de 0 a, sei lá, até 10 é uma cerveja leve de amargor, né? E eu acho que quanto maior o amargor, ou melhor, quanto maior o IBU, né, marcado aqui, conferido no rótulo da sua cerveja, mais amarga ela vai ser. Então, talvez seja a dica do dia, né? Então, sempre que estiver procurando por uma cerveja, se você gosta de coisas amargas, procure por IBUs mais altos, né? Então, talvez essa de número 3 não seja a melhor para você. Mas se você gosta de cervejas menos amargas, menos lupuladas ou menos aromáticas, um menor IBU é melhor. Exato. E só para ter uma comparação e trazer de novo para o mundo real, assim, óbvio, cada cervejaria tem a sua receita, né? Então, cada cerveja de uma cervejaria específica vai ter um número desse IBU um pouco diferente da outra, mas em linhas gerais, só para a gente comparar, uma Pilsen, que é aquela que a gente costuma tomar normalmente aí em churrasco, em festa e tudo mais, ela tem um IBU mais ou menos ali de 10, 12, né? Enquanto uma IPA, que a gente tem como base uma cerveja mais amarga, né, ela tem aí o IBU entre 40 e 45, e uma IPA que seja muito mais amarga, uma Imperial IPA, né, por exemplo, tem um IBU aí em torno de 71. Então você vê como que é a diferença, né, de uma Pilsen, que a gente, né, tem um leve amargor, até uma IPA, que aí a gente já considera um amargor um pouco maior. Ah, perfeito. E, cara, eu acho que o IBU é um símbolo que tende a crescer cada vez mais nos rótulos da cerveja. Então, né, de novo, à medida que você for lendo rótulos e conhecendo mais sobre cerveja, você também consegue escolher melhor. E eu acho que também esse é um dos propósitos desse episódio de hoje, né? É contar essa história, né, para dar um embasamento, mas também apresentar uma maneira que você possa ir amanhã no mercado e escolher a sua cerveja do final de semana baseado no conhecimento que você ouviu aqui, talvez. E aí, né, o seu nível de assertividade tende a crescer, né? Porque você está conhecendo um pouco mais daquilo que você está comprando, né? Mais do que só comprar pelo rótulo ou por indicação. Não, então, cara, assim, o negócio do rótulo é legal, né? Aí eu contei a história da Índica, né, cara, que transformou meu mundo aí na questão da IPA. Mais uma curiosidade aí que uma vez que marcou também, tá? A minha experiência aí em cervejas foi uma cerveja que é da cervejaria Invicta, lá de Ribeirão Preto também. E a cerveja ela chama 1000 IBU, né? E nessa época eu estava descobrindo o que era IBU, né? Eu descobri que o IBU ele classificava o amargor da cerveja. Eu falei, pô, cara, essa cerveja chama 1000 IBU, pô, ela vai ser, né? Ela vai ser o fel, né, cara? Ela vai ser a coisa mais amarga do universo, né? Acho que ninguém no mundo toma aquilo, eu vou ser o único, né, cara, que vai tomar aquilo. E eu comprei ela, cara, assim, ela, se eu não me engano, o nome dela é 1000 IBU, mas ela não tem 1000 IBU, tá? Eu acho que até tem um limite aí no número do IBU, tá? O máximo, algo em torno de 100, tá? A partir disso, o ser humano não consegue diferenciar, tá? O grau de amargor, então assim, é meio que humanamente impossível. Mas eles colocaram a IBU justamente para ter um marketing e para pegar pessoas que gostam de cerveja amarga, como eu, né? Eu comprei ela justamente por causa do nome, né? Eu vi 1000 IBU e eu comprei, mas ela era bem amarga, tá? Eu não me lembro certinho qual eram os lúpulos que levava naquela cerveja, mas eu lembro que eram alguns, não era só um, tá? Então assim, tinha
uma quantidade significativa de lúpulo nela mesmo. Então, assim, ela era com a intenção de ser um soco na cara de amargor, né? Tanto que o rótulo da cerveja é um soco, né? É uma mão assim fechada, é um soco. Mas assim, isso é legal também de saber, tá? Não é porque assim, nossa, imagina 1000 IBU, vai ser impossível de tomar. Não. A gente tem o ser humano tem um limite para sentir esse nível de amargor, né? E aí é em torno de algo de 100 IBU, tá? Então assim, já tomei cerveja de 70 IBU, que era muito mais amarga do que essa cerveja 1000 IBU que a Invicta vende, né? Legal. Eu tomei algumas até que era menos e a percepção minha era muito mais amarga. Mas o IBU sim te dá a noção do quão amarga é a cerveja. Então se você for lá no supermercado, né, comprar uma cerveja e você vê que o IBU é algo acima de 20, 25, né? Então você prepara que vai ser algo um pouco mais amargo do que aquela cerveja comum que você é acostumado a tomar, né? Uma Pilsen, por exemplo. Não, legal. E você contou a história dessa cerveja. Eu acho que para fechar o enredo, né, e a gente está falando bastante sobre lúpulo, a gente tem algumas técnicas de fabricação de cerveja, né? E eu costumo usar uma que chama hop stand, que é basicamente você adicionar, quando você faz a adição do lúpulo e você mantém na temperatura de 80 graus. Então, normalmente a cerveja está lá fervendo a mais de 100 graus. E quando você tira o calor dela e abaixa ela até 80 graus, é feita a adição de lúpulo. A gente chama no flame out, né, que é quando você desliga o fogo. E essa técnica de hop stand, ela tem o intuito de abaixar a temperatura do líquido, porque quanto mais tempo o lúpulo ele passa fervendo no mosto, ele tende a ficar mais amargo. E ele confere Exato. alguns negócios. É uma palavra que a gente fala harsh, que é um negócio que dá aqui na garganta, que fica ruim, não é uma sensação boa. Então, essa técnica de hop stand, ela tende a, por mais que você coloque um monte de lúpulo, ela tende a conferir muito mais aroma do que amargor. Por quê? Porque você não está fervendo ele, né? Você só está extraindo os óleos essenciais, né? E o amargor acaba ficando de lado e você confere muito mais aroma. E eu tenho, Não. como eu não gosto de cerveja amarga e normalmente eu gosto de usar lúpulo, porque é um composto, né? E é legal a gente brincar com os aromas e tal. Eu tendo a usar mais essa técnica exatamente por isso. Ela não deixa a cerveja extremamente amarga, não. Ela é um amargor adequado, mas ela confere muito aroma. Então, assim, às vezes eu nem uso maracujá, mas dependendo do lúpulo que eu uso e eu faço essa técnica, eu trago muito sabor de maracujá ou de fruta manga, abacaxi. Então, assim, é muito, muito Frutas interessante. amarelas, né? Fruta amarela, perfeito. Cara, assim, a gente entrou um pouquinho no assunto mais aí de fazer a cerveja, né, cara? Assim, que é muito legal. Quando você começa a fazer, você começa a entender mais sobre essa questão. Mas, com certeza, a gente começa a ver onde que amarga a cerveja, onde que dá mais o aroma. E isso é importante pra caramba conhecer, né? Legal, eu acho que o enredo de hoje foi bem interessante. A gente trouxe um pouco de história, um pouco de termo técnico, desvendamos algumas coisas e eu acho que acho que o objetivo principal aqui é tentar ajudar as pessoas, né? De novo, a escolher melhor as cervejas e beber melhor as cervejas e conhecer mais esse mundo. Eu acho que, de novo, né? Tentando seguir essas dicas que a gente deu, provavelmente você vai conseguir escolher uma cerveja muito mais adequada para o seu paladar. Bom, então já que a gente está falando sobre lúpulo, cara, você viu a notícia recente aí sobre o cultivo de lúpulos brasileiros? Cara, eu vi essa notícia e eu tô muito feliz, de verdade, cara. Assim, meu coração chegou a palpitar mais forte. Até agradeço aí o nosso amigo ouvinte Newton, né, que mandou a notícia para mim. E eu dei uma lida, cara. Tá muito promissor, tá? Essa questão da plantação de lúpulo no Brasil. Isso era algo que era inimaginável, tá? Há tempos atrás, principalmente por causa do clima do Brasil. E eu estava lendo a reportagem, essa cerveja que foi lançada, ela teve o lúpulo cultivado na Serra Fluminense, lá no Rio de Janeiro. Então, assim, eles estavam já fazendo uma experimentação com tipos de lúpulo e eles fizeram essa cerveja com o lúpulo brasileiro, tá? Já com características do solo brasileiro, né? E isso é algo que, por isso que eu fiquei feliz, cara, porque eu acho que é assim que a gente consegue caminhar para uma escola brasileira de cerveja, tá? Tendo ingredientes que são plantados aqui no Brasil,
A gente sabe que lá nos Estados Unidos, por exemplo, eles têm lá lúpulos que são produzidos lá, que são internacionalmente conhecidos, e é por isso que eles têm uma escola hoje muito famosa. Então, assim, eu fiquei muito feliz porque o estudo mostrou que, após algum tempo, o lúpulo se adaptou, tá, ao solo daquele local e já começou a ter aroma e sabor característicos do solo brasileiro, tá? Então, assim, a gente tem algo que nunca foi se pensado e que, cara, eu acho que tem, assim, tem um futuro promissor absurdo, tá? Pelo tamanho pelo tanto de cervejarias que a gente tem no Brasil e o tanto que a gente estava esperando por produtos, por matéria-prima nacional. É porque hoje as cervejarias brasileiras, elas usam 100% lúpulo importado. Mas outra coisa muito legal também que eu li é sobre a questão do tempo de armazenamento, né? Fala-se muito em armazenagem de lúpulo, armazenagem de malte, que isso interfere muito no sabor da cerveja, né? Então, quando você tem um lúpulo que está sendo produzido aqui, ele vai ser, né, o transporte dele até a cervejaria vai ser feito muito mais rápido. Então, assim, as características desse lúpulo vão estar lá. Elas não vão ser perdidas no congelamento ou no transporte ou em meses de transferência de um país para o outro, né, cara? Então, assim, eu tô bastante ansioso para saber como é que vai ser o futuro disso e, assim, cara, é sensacional e combina totalmente com o nosso papo de hoje e para quem gosta do mercado nacional, isso é uma notícia sensacional. Mas é isso aí, cara. Brigadão, pessoal, pela audiência, por ouvir a gente aqui nesse papo de hoje. Segue a gente lá no Instagram, @Conversa Lupulada Podcast. Segue a gente também no Spotify. E eu tô no Untappd. Um dia a gente vai falar mais sobre esse aplicativo, mas eu tô lá no Untappd como @Bruno Sarri. E no Instagram também eu tô como @Bruno Sarri. Segue lá. E eu também tô no Untappd, @Lucena Renan, e também no Instagram, @Lucena Renan. E só mais um recadinho, se tiver alguma dúvida, se tiver alguma questão sobre o podcast, se precisar dar feedback, nosso Instagram tá lá disponível. Comentem, nos adicionem, nos sigam e é isso. A proposta é sempre tentar melhorar aqui, a gente está aprendendo a cada episódio que a gente faz e o seu feedback é sempre muito importante para a gente continuar a fazendo um conteúdo de qualidade. Valeu, galera. Brigadão. Até o próximo episódio. Falou, até mais. Um abraço.